Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. São alguns princípios de Jesus para nós. Eu sei que somente os princípios não podem levar ninguém a um relacionamento perfeito com Deus e morar no céu. Porque somente o princípio não ajuda, se a pessoa não nasceu de novo. Se a pessoa não é lavada pelo sangue de Jesus, não é comprada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, a coisa mais importante que existe para nós, para todo ser humano, é que a porta do seu coração esteja aberta para Jesus. Jesus esteja morando dentro desse homem. A partir daí, é que esse texto é importante. Se esse texto for somente ensinado para alguém que não nasceu de novo, ele vai ser um bom religioso. E ele vai ter bênçãos de Deus aqui na terra. E como o jovem rico, quando Jesus chega e convida ele, vem andar comigo. Eu sou o Criador do céu e da terra, aquele que você esperava. Eu sou o Messias. Eu quero que você ande comigo. Ele não reconheceu o Messias. Ele não andou com Jesus, porque ele estava preso a muitos bens, a muitos planos, a muitas ideias, e muitas delas vieram com bênção de Deus. Ele não era uma pessoa que tinha sofrido perdas, dores para buscar Deus. Quando Jesus o encontrou, ele era um homem muito abençoado por Deus. Ele não precisava de coisa alguma, e ele disse que desde a infância ele tinha obedecido os mandamentos, e ele aprendeu com o seu pai e a sua mãe os mandamentos de Deus. No entanto, ele não quis andar com Jesus. Ele não reconheceu Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido. Ele estava cego. Então, esse é o maior perigo. Mas uma vez que você abriu a porta do teu coração para Jesus entrar, faz muito sentido essa palavra. E assim, através de Jesus na tua vida, lute contra esses julgamentos que vêm no teu coração, que são da velha natureza, que são pensamentos carnais. Então lute contra elas. Use sempre uma medida boa para com as pessoas. A medida que você usar de legalismo para com as pessoas, Deus também vai usar com você. Se você usar uma medida muito boa para com as pessoas, e você for muito misericordioso e generoso com as pessoas, Deus vai ser muito generoso com você, e a tua medida ela vai ser sempre transbordante da parte de Deus, em propósito, em alegria, em plenitude de vida, independente da circunstância. Apesar de guerras, apesar de perdas, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. É alguém que vive dia a dia não na bênção financeira, na bênção da presença maravilhosa de Deus na sua vida. E quem que não gosta de ter assim uma medida transbordante? Quem não gosta de fazer uma compra, pagar o almoço e aí receber de desconto aqueles 50 centavos, 25 centavos, 80 centavos, e quando recebe aquele descontinho, sai todo satisfeito de ter, porque todos nós gostamos disso, e Deus está dizendo assim: use essa medida para as pessoas.
Lembra do último estudo que a gente fez? Alguém lembra? Salmos 22. Nem verme e nem extraordinário, nem portento, nem além e nem a quem? Nem inferior, nem superior, e nem nada e nem tudo. São formas de fazer o julgamento. E dá certo com esse texto aqui, porque a gente faz esses julgamentos com a gente e se considera lixo, ou se considera maravilhoso, melhor que todo mundo, e tem que contar as vantagens, ou senão no trato com as pessoas, nem nada e nem tudo, né? Vai sempre para os extremos, sempre para os extremos. Numa outra mensagem que nós fizemos, eu trouxe uma ilustração de 3 cegos que foram olhar um elefante. Um colocou as mãos nas pernas do elefante e pensou que era um tronco de árvore. Outro colocou os braços, as mãos ali naquela barriga e pensou que era uma parede. Outro colocou as mãos lá na tromba e achou que era uma grande mangueira de bombeiro. Alguma coisa assim. Cada cego tinha uma visão diferente. Nessa ilustração, a ideia é que a gente tem percepções diferentes dos outros. E também em momentos diferentes a gente tem uma percepção diferente da realidade e a gente vai julgar as coisas de acordo com a nossa percepção. O meu pai, ele dizia assim: eu tenho uma verdade, você tem a tua verdade, e Deus tem a verdade dele. E a gente precisa conhecer a verdade dele. Se os nossos olhos forem maus, tudo será mal. Se os nossos olhos não forem limpos, tudo que a gente vai enxergar é sujeira. A gente vai enxergar pouco. Por quê? Porque a gente deixou os nossos olhos ficarem sujos. Caim, ele foi sentindo rejeição, abandono, sentindo deixado de lado, e foi sentindo ciúme, foi sentindo raiva, foi sentindo ira, foi sentindo ódio, até que fez besteira. Mas não nasceu isso do dia para a noite, de uma hora para outra. À medida que você medir, você vai ser medido. Lembra que Jesus também falou a respeito do credor incompassivo? Então ele devia milhões e milhões e milhões. Ele devia a vida inteira dele. Precisaria os filhos dele ir junto para pagar a dívida. Ele não tinha como pagar essa dívida. Mas ele tinha como pedir perdão, ele podia pedir clemência, misericórdia para o seu Senhor, que representava o Senhor, Criador do céu e da terra. E esse credor, ele representa o ser humano. E ele pediu: Senhor, tem misericórdia, eu não tenho como pagar. E o Senhor teve misericórdia dele. E ele não precisou pagar aquela dívida enorme que ele tinha. Mas quando ele saiu à rua, ele encontrou um homem que devia para ele 100 denários. E ele cobrou a dívida. O homem não tinha como pagar. Pediu clemência, pediu misericórdia. E ele dizia: não, eu preciso desse dinheiro. Esse dinheiro me falta. Eu preciso dele. Como é que eu vou comer pão sem esse dinheiro? Me dá esse dinheiro. Pôs o cara lá para trabalhar forçado, para pagar toda a conta que ele devia. E o seu Senhor fez a mesma coisa com ele. Você deveria ter perdoado como eu te perdoei. Você não perdoou?
então agora você também vai ter que pagar toda a conta. Esse critério que é o critério que Jesus vai usar no dia do juízo final. Quando a gente não usa de misericórdia para com as pessoas, Deus tampouco vai usar de misericórdia para conosco. A medida que Ele vai usar com você é a medida que você usa com as pessoas. Se você é severo com as pessoas, Deus vai ser severo com você. Se você é legalista com as pessoas, Deus vai ser legalista com você. Mas também se você é frouxo, se você é preguiçoso, o que for, é essa medida que Deus vai usar com a gente. É sempre a mesma medida, né? Ontem a gente estava ouvindo o estudo com o Marcelão aqui, e ele contou do exemplo de que o marido chega e anda pela casa com os pés sujos. E daí dá BO, não dá? Dá problema. A tendência é dizer, ele não me ama. Ele não se importa comigo. Porque a nossa tendência sempre é ir para o extremo. A gente precisa cuidar desse extremo. Ou a gente chegar e dizer assim, como aquele negócio dele, nem nada, nem tudo é. Bom, se for assim, como é que a gente conclui? Se for assim, Alex, se for assim, não vai dar. Se for desse jeito, não vai ter jeito. E racha, quebra. Por quê? É a tendência do extremo. É a tendência da carne agir assim. Então, às vezes aquele adolescente vê outro adolescente lá na noitada, vê outro adolescente no baile, vê outro adolescente bebendo cerveja, e daí já começa a citar versículos, falar, não para a pessoa, para outros, não para a pessoa. Porque muitas vezes o adolescente é bastante legalista, mas depois, com o tempo, ele acaba fazendo a mesma besteira que o outro está fazendo. Porque à medida que você mede, você é medido, né? Ou dizer assim, tem certeza que fulano realmente é crente? Olha o que ele está fazendo, né? A gente tem uma facilidade de apontar o dedo e não perceber que tem 3 dedos que volta para a gente. Jesus, ele diz assim, a gente usa uma medida muito severa, porque a gente gosta de ver o cisco que está nos olhos do Odair, mas não enxerga que tem uma tora dentro do meu olho. E Jesus está dizendo assim, dá um jeito de tirar essa tora daí, e daí pede para tirar o cisco que está no olho do Odair. Porque o pecado nos cega. O pecado faz com que a gente tenha a tendência de sempre aumentar o pecado do outro e diminuir o meu pecado. É uma percepção errada. Está colocando as mãos na perna do elefante e está achando que é um tronco de árvore, né? Então, eu entendi que eu estou sendo injustiçado e eu quero que o outro se lasque. Só que quando, no meu trato com Deus, eu quis a misericórdia. Você não vê isso no futebol? Aquele time, a bola bateu no braço, todo mundo levanta a mão. Do outro time, do mesmo time, ninguém levanta a mão, não é assim? Do time do companheiro, ninguém levanta, mas o time contrário, todos levantam a mão, o braço. Daí quando é o outro, que aconteceu com o outro time lá, aí todos os companheiros ficam com o braço assim, e os inimigos, que são os mesmos, já levantam a mão, porque cada um puxa a brasa para o seu assado. Eu queria que o irmão lesse para mim, Tiago 4, verso 11 e 12. Tiago 4, verso 11 e 12.
Então ele fala assim, na fala a gente pode estar julgando os outros. E ele diz, não julgue, não julgue. Caia fora de julgamento. Geralmente a fofoca vem através do quê? De julgamentos. A gente vê uma situação, a gente fica indignado com aquilo e a gente vai falar mal daquela situação. Mas normalmente a gente não vai falar com a pessoa. A gente vai falar com os meus amigos ou com a pessoa que está em conflito lá, o outro lado. Aí a gente vai lá tomar as dores do outro, né? E é interessante que Deus diz uma coisa lá em Provérbios 6. Ele fala de 6 coisas muito ruins, péssimas, mas a 7ª, ela é abominável, ela tem contaminação. A 7ª tem demônio. No meio daquela comida tem bichinhos que vai dar o maior problema. Então, dessas 6 coisas, ele fala assim, até de alguém que tirou a vida de um inocente. Então é uma situação muito ruim. Mas a abominável nem foi de uma pessoa que tirou a vida de um inocente. A 7ª e a abominável é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. E se faz isso de que forma? Falando. Não consegue falar com a pessoa, mas consegue falar às pessoas. E por que é abominável? Porque ele está dentro do rol dos irmãos. Ele tem a confiança de irmão. Mas ele fala mal e não consegue falar com a pessoa esse mal. Por isso ele chama de abominável. Presta atenção, há muitas coisas que a gente entende que é muito terrível. Mas Deus está dizendo, essa coisa não é tão terrível como uma fofoca. Como semear discórdia. Mas eu já tinha dito que esse cara não prestava. Mas não foi conversar com a pessoa. Eu já desconfiava que ia fazer isso, mas não foi conversar com a pessoa, porque aquilo que é certo é difícil de ser feito, né? Então a tendência é igual o cozinheiro de um navio. Ele estava sendo motivo de chacota por um grupo determinado lá, no navio. O que ele fez? Vocês sabem essa historinha? Ele ficou quietinho, ele não revidou nada do que aquele grupo fez. A única coisa que ele fez, assim, toda vez que ele fazia comida para eles, ele cuspia na panela de comida deles, toda vez, e eles passaram a comer guspo dele todo dia, mas ele não respondeu nada, não brigou com eles, mas ele se vingou por dentro, cuspindo na panela dos caras. Esse é o jeito normal de fazer as coisas, até inteligente de fazer as coisas, mas não de Deus. A Bíblia fala de uma menina que estava na casa de Naamã. Naamã era assim, o comandante do exército dos assírios. E era um grande exército, um exército terrível. O mundo tinha medo desse exército, porque eles eram muito cruéis. E eles sequestraram muita gente em vários países para trabalhar para eles. E essa menina foi sequestrada da casa de Israel. E ela trabalhava na casa de Naamã como escrava. Vocês sabem a história. Naamã era leproso. Quem falou que tinha profeta na cidade dela, que poderia orar por Naamã? Essa menina. Ela cuspia na panela do Naamã. Ela rogava pragas.
Ela ficava amargurada, ia dormir amargurada, levantava amargurada por causa de Naamã. Ela ficava remoendo como que ela iria matar Naamã, como ela ia se vingar. Se ela tivesse fazendo isso, ela não ia sobreviver muito tempo. Ou ela matava, ou ela ia criar doenças no seu corpo. Por quê? Porque essas amarguras, elas criam doença no corpo. A amargura é uma doença da alma, que depois tem reflexo com o próprio corpo. Ela não ia durar muito tempo. Mas o Espírito do Senhor estava dentro dessa menina. E ela ficou livre dessas amarguras. Então quando Jesus diz assim, use a medida boa. Use uma medida saudável. Não leve para casa, não leve para a noite tuas amarguras. Perdoe. Porque se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Você vai carregar esse rancor, e esse rancor vai envenenar a tua alma, como aquele guspo do cozinheiro. Muito pior, na verdade. O guspo do cozinheiro não fazia mal nenhum, porque cozinhava, fervia o guspo. Mas a amargura que você vai com ela à noite, o rancor que você vai dormir com ele, querendo resolver um problema da injustiça do outro, e você fica remoendo, e fica remoendo, esse não morre com a fervura. Ele vai causar dano, porque ele é tipo uma salmonela mesmo. Ele vai causar dano na alma. A gente critica, eu ouvi muitas pregações, e aqui mesmo, na igreja, quando alguns aqui foram pregar sobre Jonas, descer o sarrafo em Jonas, né? Talvez foram em comentários que os comentaristas desceram mesmo o sarrafo em Jonas, e aí eles pegaram o embalo e começaram a descer sarrafo no tal do coitado do Jonas. O Jonas pecou e ele tinha seus erros. Não estou aqui para defender o Jonas. Mas Jonas, a gente precisa entender o lado podre dele. Os ninivitas, que ele queria que morressem todos, e ele tinha um ódio enorme pelos ninivitas, e ele queria que os ninivitas explodissem. É verdade, isso é verdade. Por quê? Porque desde a infância, os ninivitas sequestravam pessoas da sua família, do seu país, de outros países, pregavam nos muros da cidade de Nínive, vivos, e deixavam lá até morrer. Eles eram muito cruéis, os ninivitas. Razão para ter ódio, a gente tem razão. Razão para ter mágoa, a gente tem. Só que essas coisas causam muito dano à alma. Não conseguir perdoar não é prejuízo para o outro, é prejuízo para nós mesmos, esse problema. Então a gente precisa semear uma boa semente. Enquanto você ouvir a voz de Deus, não endureça teu coração, né? Davi, ele diz assim, desvenda os meus olhos, tira esse véu dos meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra, porque é só mesmo ela que vai nos dar as verdadeiras reações que a gente precisa no momento certo da nossa vida. Lembra daquela mulher que pedia a libertação da sua filha, que estava terrivelmente endemoniada? Como é que era o nome dela? O nome dela não diz o nome dela. De que cidade que ela era? De que região que ela era? Ciro Fenícia, Cananeia. Ela não era do povo de Israel. E Jesus disse assim, como é que Jesus disse? Será que é bom? Será que é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos? É correto isso?
Eu tirar o pirulito da boca do Samuel e dar para o cachorrinho? O bifinho, melhor bife do que pirulito, né? E dar para o cachorrinho? É injusto dar para o cachorrinho se o Samuel está precisando. Mas o que ela respondeu? Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Gente, é a lição que a gente precisa aprender. Para no momento que você está acuado, sair uma resposta que venha do Espírito Santo na tua boca. E que não venha da tua carne. Mas se a gente usa sempre uma medida ruim, vai sair uma resposta ruim nessa hora e a gente vai ficar chateado com Jesus e não vai reconhecer que é Jesus, como o jovem rico não reconheceu. Sai da presença de Jesus triste e não sai aprovado. Se ela fizesse isso, ela voltaria para casa, porque ela ia dizer assim: esse não é filho de Deus, coisa nenhuma, ele não é profeta, ele não é Messias. Para falar uma besteira dessa, me chamou de cachorrinho. E quem que aguenta a rejeição? A gente gosta até de 50 centavos, 25 centavos de desconto, mas ser chamado de cachorrinho é muito triste. No caso dela seria cadela, é muito pior. E aí ela ia chegar em casa e ia encontrar quem na sua casa? A sua filha ainda endemoniada. Agora, por causa de atitude de fé, ela volta para casa e ela encontra a sua filha liberta. Então, o que é que o nosso orgulho faz? Ele prejudica a libertação, ele prejudica a ação de Deus em nossa vida, né? Então, quando Pedro nega Jesus, e Jesus vai conversar com Pedro depois, qual é a primeira palavra que Jesus diz para Pedro? Ele não falou assim: Pedro, por que você fez isso? Ele falou isso? Pedro, eu disse que você ia fazer essa besteira. Até quando você não vai mudar? Por que Jesus não falou essas palavras? Porque não era hora de falar essas palavras. Porque Jesus já estava há um tempo andando com Pedro. Já tinha falado essas palavras outras vezes. Porque até quando vou aguentar vocês? Isso, ele já tinha dado sermão neles várias vezes. Agora, Pedro estava cheio de culpa, cheio de miséria. Aí o que Jesus fala para ele? Pedro, você me ama? Porque é o ponto. O ponto do nosso relacionamento com Deus não é por lei. É pelo amor. Filho meu, dá-me o teu coração e aí os teus olhos vão se agradar de mim. Enquanto você não der os teus olhos, o teu coração para mim, os teus olhos não vão se agradar de mim. Essa mensagem vai ser chata, Samuel. Entende? Se o coração não for de Deus, a pregação que vem de Deus, ela é chata, é cansativa, é enfadonha. Por quê? Porque lá em Gênesis 3 diz assim: após o pecado viria o enfado e a canseira. Enfado é isso que a gente sente. Não aguento mais esse discurso. Você acha que os homens não falaram a respeito de Jesus? Ou vocês acham assim que quando Jesus pregava, todo mundo se deleitava com as palavras de Jesus? E Jesus nunca ouviu essa expressão: é enfadonho, estou cansado disso aí. Vai ler lá para João 6 para ver. Só decore. João 6, 66. Aí você liga com 6, 6, 6. Chega em casa, não agora, e lê João 6, 66. É só uma forma de você decorar versículo, gente. Eu invento às vezes algumas coisas assim, nesse sentido, que ajuda bastante, né? Então, quando o coração
é dele. Os olhos se agradam do caminho dele. Hoje de manhã eu falei assim, a Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios terríveis, que esculhambavam com a vida dela dia e noite, perturbavam, porque eles eram entidades terríveis. Não precisa ser 6.000 para incomodar. Esses 7 incomodavam pelos 6.000. Eram terríveis esses demônios. Jesus tirou aqueles 7 demônios e Jesus entrou no coração de Maria Madalena. E ela começou a ter paz. Se Jesus convidasse Maria Madalena para ir na oração de segunda-feira, ela ia achar chato? Ela ia dizer assim, mas será que não tem oração também na terça, na quarta, na quinta? Porque ela sabia o que era o incômodo das trevas. Ela sabia como os demônios incomodavam uma pessoa dia e noite e eles não sossegam. Eles não param, eles não precisam dormir, eles incomodam o tempo todo. Então a pessoa que experimentou isso agora acha a coisa melhor do mundo estar aonde Jesus está, servir a Jesus como Jesus fez, acha muito bom, porque foi liberto. Mas às vezes nós temos a tendência de ser como o Henrique Cristo. Como é que era a coroa de espinho do Henrique Cristo? Quem aqui já viu documentários, entrevistas ao Henrique Cristo aqui? Alguém já viu ou é só eu mesmo que sou herege aqui? Ah, tem um ali. Tem alguns que já sabem o que é o Henrique. Henrique Cristo é um falso Cristo ali de Curitiba. E teve um tempo que ele estava na televisão o tempo todo, né? Não parava de fazer entrevista na televisão. Mas a coroa de espinho dele só tinha espinho por fora. Na cabeça, era uma espuma, era uma almofadinha. Era bem macio, entrava macio. Às vezes a gente quer servir a Jesus dessa forma. É só o que dá conforto. O banco tem que ser bem macio, né? Começou a esquentar, tem que ligar o ar-condicionado, nem que gele, né? Nem que tem que ficar respirando o ar de todo mundo aqui, né? Porque daí não dá para abrir a janela. Nem que venha Covid, né? Mas pelo menos a gente fica com um friozinho aqui, não passa aquele calorão e não pega, pode até pegar Covid. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o nosso cristianismo, ele pode ser muito barato. E a gente precisa se arrepender disso. Porque o relógio do tempo do fim, ele está acabando. Quando Jesus respondeu, quem mais amava, vocês lembram? Que situação era quando ele disse quem era aquele que mais amaria a Deus? Aquele que mais foi perdoado, ou que entendeu o perdão. Por isso eu cito essa questão da Maria Madalena, porque ela percebeu de onde ela saiu, mas a gente não percebe de onde a gente saiu. A gente acharia um absurdo que o Emanuel tivesse que ser preso, tivesse que ser amarrado, que tivesse que ser julgado severamente, que tivesse que carregar uma cruz, que tivesse que ser pendurado nessa mesma cruz, que tivesse que ser colocado pregos em seus braços e seus pés, colocado uma coroa de espinho. Todo mundo acharia
isso injusto, porque ele é um jovem bom. Mas a gente não entende o que Jesus fez por nós. A gente não entende de onde a gente saiu. E que se Jesus não sofresse isso, o Emanuel teria que sofrer. Se Jesus não levasse sobre ele lá na cruz, o Emanuel teria que levar o pecado dele nesse julgamento final. A minha questão é, às vezes a gente vive como se não soubesse de onde a gente saiu. E aonde a gente estaria se Jesus não tivesse feito aquilo que ele fez. Quando eu estava lendo um livro de alguns missionários lá naquele da Papua, Nova Guiné, naquelas ilhas Fiji lá, daí ele conta a respeito de um branco que foi lá e que não acreditava em Deus e acreditava na evolução da espécie, que o homem veio do macaco e está evoluindo. Dia a dia o homem está evoluindo. Daí aquele homem, era um chefe lá da tribo, levou ele lá no alto monte e mostrou para ele aonde tinha uns fornos enormes, aonde ele matava e eles matavam pessoas e assavam a carne dessas pessoas para comer. Ele falou para mim, Deus existe. Porque se Deus não existisse, a gente continuaria matando pessoas, comendo a carne de pessoas. Quando Jesus libertou aquele homem gerazeno, ele morava em cemitério. Em Coronel Vivida, tinha um homem que vivia em cemitérios lá no bairro São Cristóvão. E ele comia carne de mortos lá. A gente precisa entender que nós não somos melhores que esses. A gente não é melhor do que Maria Madalena, que tinha 7 demônios terríveis. O problema de se achar melhor é porque a gente acaba virando jovem rico, abençoado por Deus, mas morre e vai para o inferno. Maria Madalena, apesar de ter tido 7 demônios terríveis, ela morreu e está com o Senhor. Aquele homem gadareno, que tinha 6.000 demônios, que vivia em cemitério, se cortava o seu corpo, fazia riscos, cortes na sua carne, para sentir a dor e o prazer da dor. Ele foi liberto desses demônios que faziam ele fazer isso. E hoje ele está com o Senhor na glória. Mas muitos religiosos estão hoje longe de Deus. Homens bons estão longe de Deus e que receberam a bênção de Deus na sua vida, mas não nasceram de novo. Faz muita diferença isso. E a gente precisa ser chamado a atenção nesse sentido, toda vez. Porque a gente precisa mudar a nossa atitude. A gente precisa colocar os olhos naquilo que realmente importa. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que realmente não satisfaz? Ele diz assim, eu dou para você a melhor comida, a melhor bebida, finos manjares eu dou para você. Porque eu dou no teu coração, eu preencho a necessidade do teu coração. E você não precisa buscar isso em outro lugar. Você encontra em mim essa solução. Quando a gente começou a oração, ali atrás, o Alisson estava orando nesse sentido. E é como eu queria terminar aqui falando isso. A gente precisa encontrar em Jesus
o descanso, o refrigério, a alegria, o contentamento para a nossa alma, que a gente não vai encontrar em diploma, em dinheiro, em televisão, em celular, em casa, em carro, em roupa, em nada. Só nele. Ele é a fonte do nosso contentamento. Muito bem?